eu vou convidar com extremo prazer e uma honra recebê-lo por aqui para falar sobre os desafios da saúde no pós-pandemia. Alguém, né, que foi muito ouvido nesses últimos 2 anos, foi voz ativa e presente, se posicionou diversas vezes sobre questões de saúde de maneira nacional. A nossa palestra vai abordar a importância da saúde digital, inclusive, né, nesse contexto de integração entre saúde pública e saúde privada, da valorização da boa ciência no futuro pós-pandêmico. O nosso próximo convidado, ele é doutor em oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, professor titular de Políticas Públicas de Saúde do curso de MBA em Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, membro do Conselho Municipal de Saúde desde 2015 e do Conselho Estadual de Saúde desde 2019. Com muita honra, fica aqui o nosso convite para subir ao palco para o doutor Cláudio Lotenberg. Uma honra tê-lo por aqui, um enorme prazer conhecê-lo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado. Aliás, é um prazer poder falar sobre saúde. Saúde que, embora tenha todo um contexto de financiamento, tenha uma questão toda de natureza mercantil, que é natural, nós temos aí algo que se insere dentro de um direito social. Portanto, falar sobre saúde é falar sobre algo que é previsto no marco constitucional, na Constituição de 1988, como um direito do cidadão e um dever do Estado. E é sobre essa saúde que a gente tem agora a oportunidade de dividir um pouco com você a respeito da minha visão do que acontecerá pós o episódio da pandemia. Então, em primeiro lugar, algo que eu queria chamar a atenção é para o lado da saúde mental. Nós sabemos que houve um incremento substantivo da ordem de 25% da detecção dos casos de depressão e de ansiedade. Mas será isso algo novo que nós temos em função só da pandemia? E aí talvez para vocês que lidam com RH, eu acho que é importante que a gente retrate isso dentro de uma perspectiva um pouco mais profunda. A ansiedade e a depressão não é algo novo, é algo que as pessoas sempre tiveram. A luz que é dada durante o período da pandemia chama atenção e quebra um mito. Que mito? Que é justamente o fato das pessoas poderem admitir e falar sobre as questões de saúde mental. É muito comum a gente, nos nossos relacionamentos com os nossos pacientes, escutar que o indivíduo tem hipertensão, diabetes. Aliás, as pessoas contam até com orgulho, né, deles, que elas tomam algum tipo de remédio para alguma coisa. Mas pouca gente conta a respeito da questão de uma depressão. E a depressão, associada com uma outra doença crônica, dentro de um quadro de comorbidade, tem um impacto direto na recuperação e no custo daquilo que representa a assistência. Portanto, talvez, além do aspecto da depressão e da ansiedade terem chamado a atenção durante o período da pandemia, eu acho que isso propõe uma nova forma da sociedade lidar com uma questão de saúde mental. Lembrando sempre que o alcoolismo faz parte deste capítulo. Tanto quando a gente faz levantamento da necessidade daquilo que a gente precisaria de médicos dentro da periferia de São Paulo, a grande carência é justamente a presença de psiquiatras. Portanto, nós estamos numa nova fase e essa talvez seja uma das primeiras coisas que a gente deve lembrar no período pandêmico. O outro aspecto que eu gostaria de debater com vocês é algo que diz respeito às doenças assim chamadas crônicas não transmissíveis. Hipertensão, diabetes, pacientes que têm sequela de AVC. Essas causas, doenças neurocardiovasculares, representam a primeira causa de morte internacionalmente. É verdade que a oncologia vem ocupando um papel de destaque, mas ainda não tão presente como as doenças crônico-vasculares. E o fato é que, no período da pandemia, lembrar que a Covid é uma doença que causava muito vasculopatia. Nós tivemos aproximadamente 680 mil mortes, nós tivemos aí 30 milhões de pessoas que tiveram Covid, disso que nós sabemos. Essas pessoas tiveram quadros de vasculopatia e, portanto, são pessoas que irão apresentar com maior frequência achados das assim chamadas doenças neurocardiovasculares.
Isso muda por completo o contexto da abordagem, por quê? Porque se nós fôssemos olhar as próprias instalações hospitalares, nós estávamos passando por um período daquilo que nós chamávamos de deshospitalização. Muita cirurgia através de robótica, cirurgia minimamente invasiva, tratamentos mais curtos e, portanto, embora com o envelhecimento da população, nós estávamos precisando de menos leitos hospitalares. A Covid muda isso. Nós vamos precisar de estruturas hospitalares mais robustas, com processos assistenciais mais integrados e, portanto, a ideia da deshospitalização vai mudar de configuração. Não é ainda possível prever o quanto isso vai impactar na organização dos sistemas de saúde, mas o fato é que isso vai ter que passar por um processo de redesenho. Acho que também o aspecto da própria pandemia chama atenção por parte da sociedade daquilo que representa o autocuidado. E por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque a Constituição Cidadã de 88, Lorraine, fala da saúde enquanto um direito do cidadão e um dever do Estado. Como se houvesse uma lateralização. E quando nós assistimos aquilo que se passou nos últimos 2 anos, as pessoas começaram a se preocupar mais com as suas condições de saúde. E, logicamente, isso chama atenção, portanto, de pessoas que têm que ser monitoradas. O acompanhamento de paciente crônico não vai ser interesse só de médico, vai ser interesse da sociedade, vai ser interesse dos departamentos de saúde ocupacional. E nós vamos ter que estar trabalhando essa frente, por quê? Porque isso vai representar um impacto nas questões da qualidade de vida, isso vai representar um impacto importante dentro do contexto da sustentabilidade dos planos de saúde que nós temos aí dentro das nossas companhias, das nossas empresas. E, aliás, quero fazer um parênteses a respeito dessa questão envolvendo os planos de seguro-saúde. Durante muito tempo, eu sempre defendi as questões que envolvem a inserção do setor privado dentro do sistema público. Talvez até pela própria experiência do Hospital Israelita Albert Einstein, que hoje tem 2 hospitais públicos que são de nossa responsabilidade. Mas é importante lembrar que toda vez que a economia aquece e gera-se mais empregabilidade e com isso, consequentemente, mais gente participando do sistema suplementar de saúde através das diferentes modalidades de planos de seguro-saúde, isso alivia o sistema único de saúde. Ou seja, nós temos um sistema que ele é único. E a existência do setor privado é um privilégio no sentido de ter mais recursos que pode estar à disposição do sistema único de saúde. Então, essa visão de gerenciamento, que era uma coisa que de fato preocupava os diretores de RH, aqueles que se ocupavam dos processos de gestão das grandes companhias, isso foi transferido para o cidadão, que começa a perceber a importância do autocuidado, que começa a perceber a importância das questões de vacinação. E é bom a gente lembrar por quê? Porque o próprio sarampo que estava sob controle, as pessoas acabaram deixando de lado a utilização das vacinas e já estava tendo aí uma recrudescência de casos de sarampo, o que é um absurdo dentro de um contexto de saúde para o século que nós estamos vivendo. Então essa visão de autocuidado é algo que é importante e que vem associado também com uma questão relacionada à pesquisa científica dentro da área médica. Talvez até fruto do negacionismo de alguns, passa-se agora a valorizar a importância da boa ciência. Quando a gente faz um ensaio clínico para desenvolver uma droga, não é algo que pode passar pela cabeça de alguém achando que eventualmente uma droga sem o devido controle poderá ser útil no tratamento de determinada doença. É verdade que existem utilizações de remédios que são feitos para fora daquilo que ele foi prescrito. Até mesmo o caso da própria cloroquina, sem querer politizar demais a conversa aqui dentro. Mas o fato é que a cloroquina ela foi desenhada para doença reumática, mas ela tem indicações para outras questões, como por exemplo para a malária. Então quando a gente faz um desenho clínico de uma droga e estuda, isso não significa que nós não poderemos utilizar para outras coisas. Mas essa droga tem efeitos colaterais, essa droga precisa de ensaios clínicos e tudo isso tem que ser guardado dentro daquilo que a gente chama de boa ciência e não uma ciência intuitiva, onde alguns tiram conclusões de fatos e questões que não necessariamente não têm comprovação científica adequada. E o quarto ponto, e talvez esse seja para mim o mais entusiasmante, é aquele que eu tenho me envolvido durante os últimos anos, na medida em que nós sempre acreditamos nas questões envolvendo a telemedicina. Olha que interessante, a telemedicina nos Estados Unidos,
ela foi regulamentada em 1994. A telemedicina no Reino Unido, Sandra, foi regulamentada em 1996. E nós aqui, se não fosse o episódio da pandemia, estaríamos, de certa forma, limitados na adoção das práticas de telemedicina. E o que me deixa absolutamente perplexo, e certamente a vocês também, é que nós, das classes mais privilegiadas, se queremos fazer telemedicina, automaticamente fazemos. Não é incomum alguém telefonar para mim e mandar uma fotografia de um olho. Olha, meu olho está vermelho, o que você acha? E eu tentar fazer um diagnóstico diferencial. Ainda bem que eu não sou proctologista, mas as fotos de olho eu recebo. O fato é que essa questão envolvendo a telemedicina, portanto, significa que é um avanço em termos de acesso, um avanço em termos de equidade. Na Europa, e mais propriamente na Inglaterra, é bom sempre lembrar que o Sistema Único de Saúde ele é um filho do NHS, que é o Sistema de Saúde Universalizante do Reino Unido. No Reino Unido, a primeira consulta não é presencial, ela é feita por telemedicina. E aqui o que estavam querendo fazer? A obrigatoriedade para que a primeira consulta fosse de natureza presencial. E a partir daí, as demais por telemedicina, caso isso fosse necessário. A outra questão que queria em relação à questão regulatória, que a telemedicina pudesse ser exercida somente por médicos daquele mesmo estado. Então eu pergunto, qual a necessidade de telemedicina? É justamente suprir carências regionais, suprir carências de uma segunda opinião. Então, se é para criar limitação geográfica, melhor não ter telemedicina e admitir de uma vez por todas que talvez o melhor programa seja mais médicos. Aí cria-se mais médicos, os médicos reclamam. Cria-se telemedicina, os médicos não querem. E o sinônimo disso, na minha interpretação, com todo respeito, para quem não sabe, eu sou médico e vivo de medicina, a telemedicina foi bloqueada muito por conta de uma atitude de corporativismo médico. Acredito que isso não vai parar mais. Por quê? Porque existe um entendimento por parte da sociedade que hoje consegue perceber que isso representa um grande ganho em termos de equidade e de distribuição de recursos. A telemedicina é uma porta de entrada de um capítulo muito mais amplo, chamado Saúde Digital, ou Saúde 4.0. Por quê? Porque ela começa através da comunicabilidade. E se vocês quiserem, aqui mesmo dentro da Unimed, vale a pena vocês visitarem, tem um stand de uma companhia chamada RAI, confesso até um conflito de interesses, mas é algo que foi criado, idealizado por essas duas pessoas que estão aqui, que ajuda o exame médico. Fazendo como? Uma coisa é a gente conversar com o paciente. Então você telefona para o médico, você conta que está com uma dor de cabeça. E o médico faz outras perguntas e você responde. Outra coisa é esse médico poder ter a medida da tua pressão arterial, esse médico poder ter a medida da tua oxigenação, os teus batimentos cardíacos e até fazer um controle de um eletrocardiograma. Então hoje, através de cabines de atendimento, é possível justamente agilizar esse tipo de contato sem que o paciente tenha que frequentar uma unidade de pronto atendimento. E mais do que isso, gente, para vocês que trabalham com indicadores, o NPS de telemedicina é melhor que o NPS de atendimento em serviço de urgência. E quando eu falo sobre isso, não é que é NPS de qualquer pronto-socorro, não é. É pronto-socorro do Hospital Israelita Albert Einstein versus pronto-socorro de atendimento através de telemedicina. Então eu acho que é muito importante que a gente acredite que isso é algo que veio para ficar. A pressão da sociedade é muito grande, o processo de regulamentação caminha de maneira muito ágil, a proposta deve ser colocada em votação na Câmara e no Senado de forma semelhante, e se Deus quiser, a gente vai ter oportunidade, dentro das nossas próprias empresas, de poder ofertar para um paciente um atendimento por um custo muito menor, diminuindo o absenteísmo e com muito maior resolutividade. Que, aliás, acho que é alguma coisa que a gente precisa de qualquer jeito eliminar, que é o mito da alta tecnologia. Pois saibam que 90% dos problemas médicos podem ser resolvidos num centro de atenção primária com coordenação de cuidado.
Portanto, todos aqueles aparelhos que nós colocamos, todas aquelas sofisticações de exames subsidiários, em grande parte das vezes, não são necessários. E por isso mesmo que a gente pode admitir com absoluta segurança que 1/3 daquilo que nós gastamos em saúde é mero desperdício. Redundância, exames que não são necessários, fraudes, e é nesse espaço que nós temos que trabalhar no sentido de poder criar um sistema de saúde mais saudável e mais sustentável, já que a moda agora é falar um pouco sobre environment, governance and sustainability. Então, para poder colocar todo mundo na mesma página. A questão da saúde digital, ela vai além. Por quê? Porque não é só a assistência, é a comunicabilidade, é o processo de documentação dos prontuários, é a automação processual que aumenta a segurança dos processos. E com isso, evidentemente, cria uma condição de melhor atendimento para cada um dos pacientes. Dentro desse capítulo, existe também a internet das coisas, onde nós conseguimos monitorar os pacientes através de sinais vitais, onde a gente consegue monitorar unidades de terapia intensiva, porque a gente está acostumado a frequentar hospitais na cidade de São Paulo e muitas vezes a gente imagina que essa realidade se replica no Brasil como um todo. Pois saibam que é muito difícil encontrar um médico especialista em terapia intensiva com foco em neurologia. E uma visão um pouco mais profunda de um neurointensivista pode não só salvar uma vida, mas eliminar uma série de sequelas que são até piores em determinados casos do que a pessoa perder a vida. Então, esse tipo de visão de suporte, onde a gente consegue fazer um controle através da internet das coisas, e os aparelhos começam a se conversar, e com isso ampliar o conceito de segurança, é algo que faz parte dessa mecânica de saúde digital. Eu acredito muito nisso, tenho sido um intenso defensor dessa visão. Trabalhei muito para que a telemedicina viesse para o Brasil, implantamos pioneiramente no Hospital Israelita Albert Einstein em 2014 e agora acredito muito nas cabines de autoatendimento e acredito muito que nós devemos investir nessa frente. Por quê? Porque ela representa uma ferramenta de equidade. E aliás, equidade, como disse, a meca da segurança em saúde é o IHI, Institute for Health Improvement, que sempre trabalhou com 3 metas. A 4ª meta que foi inserida é a satisfação dos prestadores de serviços. E a 5ª meta que agora está sendo inserida é a equidade. Então essa responsabilidade, no sentido de enxergar a assistência que a gente dá para aquele cidadão, mas o contexto da replicação frente à sociedade maior, é assim que a gente enxerga a saúde de acordo com o IHI e, portanto, é a maneira como eu enxergo o papel da telemedicina. O Brasil com um orçamento muito restrito. Quando a gente olha a base orçamentária, não vou nem falar do orçamento paralelo, porque a gente fica com vergonha aí, vai ser mais divertido, vai ser cômico e ao mesmo tempo triste, né? Mas o fato é que a gente gasta praticamente 1,5 bilhão entre aquilo que a gente paga para salários, aquilo que a gente paga para previdência, aquilo que a gente tem de gastos obrigatórios, e aí não sobra muita coisa para a gente gastar em termos de investimentos para o país. Não havendo investimento no país e, ao mesmo tempo, não havendo um crescimento do PIB, com exclusão social e com uma situação que nós estamos vendo com a inflação alta, nós caminhamos para uma estagflação, que é o pior dos mundos. Então esse ano é um ano muito complexo, não sei como é que a gente vai lidar com a questão da saúde, mas o que é imperativo é que a gente passe a utilizar os recursos de uma forma mais harmônica. Se os países desenvolvidos fazem isso, países com uma condição de investimento de PIB per capita muito maior, apesar que o Brasil não gasta pouco em saúde, gasta bastante, e na área privada gasta bastante com certeza, eu acho que essa visão mais responsável, ela é absolutamente vital e o setor privado no Brasil tem a obrigação de poder fazer isso. Quero dizer que falar sobre saúde, uma parte final, não é falar só sobre assistência. Falar sobre saúde é falar de um investimento num país como o nosso de 10% de produto interno bruto focado em saúde. Falar em saúde no nosso país é falar de 7 milhões de empregos. Falar em saúde no nosso país é falar de oportunidades de geração de conhecimento. Falar de saúde no nosso país é falar da oportunidade de geração de emprego. E nós somos muito dependentes de tecnologias do exterior. E assistimos isso durante todo o período da pandemia,
onde contratos realizados e firmados foram desfeitos por pressão de países com economias mais fortes e, digo até mais, com capacidade bélica mais forte que o Brasil. Portanto, nós temos que buscar oportunidades para investir no complexo produtivo da saúde, nós temos que incentivar a indústria nacional por uma questão de oportunidade de geração de emprego e por uma questão estratégica, para que amanhã ninguém fique morrendo, como morreu em Manaus, por falta de respirador. Para que amanhã a gente não tenha que ficar brigando para disputar caixa de luva, ou de repente ficar brigando por falta de teste ou de máscara, que foi algo que ficou faltando em determinados momentos dessa pandemia. Acredito que o papel de vocês que trabalham na área de RH é um papel que pode fazer toda a diferença. Sempre lembrar que políticas públicas não são políticas que são feitas exclusivamente por governos. Aliás, as políticas públicas devem ser construídas por aqueles que ocupam o setor privado, devem ser construídas por aqueles que estão no governo e por aqueles que ocupam posições de estrutura de Estado. São coisas diferentes. Se a gente quer enxergar um país para frente, a gente tem que investir em coisas que sejam estruturantes e não de natureza compensatória. E o setor privado tem a responsabilidade de dar o exemplo. E eu queria agradecer a vocês pela paciência e compartilhar da minha alegria de poder estar aqui na noite de hoje. Um carinhoso abraço e muito obrigado. Thank you.